Mas afinal, o que é didática? Didática é o conjunto de teorias e técnicas relativas à transmissão do conhecimento, envolvendo o método, os recursos e bases teóricas utilizadas para transmitir o conhecimento do docente para o discente. Por isso, existem diversas didáticas idealizadas por diversos autores, diferenciando-se, por exemplo, da pedagogia, que é uma ciência que tem como objetivo de estudo do processo de ensino e de aprendizagem. Em resumo, a didática é o ponto de estudo e análise da pedagogia. A didática tem como objetivo de ensinar métodos e técnicas que possibilitam a aprendizagem do aluno por parte do professor ou instrutor. Didática significa ensinar, explicar e instruir o aluno com técnicas e explicações para a melhor formação do mesmo. E o que seria pedagogia? Pedagogia, de forma mais específica e sistemática, se torna uma ciência que vai tratar de toda a problemática que envolve a educação formal e vai investigar tudo que esteja relacionado ao processo de ensino ou aprendizagem. A didática em diversos outros campos que a pedagogia utiliza para seus estudos, como, por exemplo, sociologia, psicologia, fundamentos políticos e filosóficos. Enfim, a didática vai estar relacionada à questão do ensino. Então, é um ramo da pedagogia e ela é uma disciplina essencial para qualquer outro profissional que faça licenciatura. Contribuição dos filósofos gregos para a didática. Sócrates contribui para o desenvolvimento de novas metodologias na educação à distância, buscando uma formação mais humanitária e libertadora para os seus alunos. Por meio dos diálogos, o filósofo ateniense submete os seus discípulos a uma reflexão sobre suas próprias afirmações e conclusões, mostrando a carência e a superficialidade dos conteúdos conhecidos, sem a ajuda da reflexão. A preocupação de Sócrates e também dos professores atuais é criar a autorreflexão para gerar autonomia na busca do conhecimento. Para Platão, o ideal de educação é justificado pela necessidade da formação da virtude no homem. A virtude se dá como resultado da relação harmoniosa entre os preceitos da razão e os sentimentos que internamente a ela se submetem. Na formação do indivíduo, primeiro se deve ser ensinada a virtude, pois assim é possível realizar o treinamento dos sentimentos, e posteriormente a isso ocorre a formação intelectual. Em uma obra importante de Platão, A República, está a alegoria da caverna, onde o filósofo narra o processo de ascensão da alma submetida à educação e, consequentemente, o despertar do estado letárgico para o estado de inteligência, comunicação necessária para a criação de um novo cidadão. Portanto, a educação expressa nas obras de Platão tinha projeções políticas, pois para ele o objetivo da educação era formar cidadãos capazes de opinar e participar das decisões sobre os rumos da sociedade a fim de habitar um estado perfeito. Aristóteles contribui significativamente para a compreensão das relações na sala de aula contemporânea, para agregar pressupostos éticos, tendo em vista a relação professor-aluno. Por fim, ao repensar a formação ética que Aristóteles atribui à função do cidadão na polis, através da elucidação da amizade, serão levadas questões que se remeterão à formação de professores e alunos dentro de uma perspectiva que trabalha a dimensão ética em conjunto com a dimensão epistêmica, preparando o sujeito para o trabalho e para o exercício da cidadania. Enes Pestalozzi e Herbá. A época e contexto em que esses autores escrevem é o século XVII, quando ocorre o nascimento da didática. Neste momento, a burguesia comerciante era uma classe emergente e ela entrava em contraponto com as monarquias absolutistas. Na didática, então, tínhamos de um lado a valorização das ciências naturais e o conservadorismo cristão de outro.
A presente pintura chama O Cambista e Sua Mulher e é de Quentin Massys. Ela retrata essa burguesia então em ascensão. Nesse contexto, ocorre a adaptação dos procedimentos didáticos metodológicos sugeridos pela didática magna, pois eles iam de acordo com a consolidação da burguesia, já que neles eram contidos racionalidade, eficiência e procedimentos seguros, que eram princípios norteadores do modo de produção burguês. Já no século XIX, com a consolidação do modo de produção capitalista, a pedagogia de Comênios já não servia, ela era considerada ultrapassada. Nesse momento, os objetivos da elite era dar conta de governar um mundo mais complexo. E para isso, eles precisavam de uma pedagogia mais eficiente, que desse conta da instrumentalização cultural, do preparo para o avanço científico e de formar um cidadão com sua visão de mundo. Nesse momento, surge Herbá, e ele tem em sua pedagogia como fundamento a ética e a psicologia. Contribuições para o ensino e a didática. Comênios escreveu a Didática Magna, instituindo a nova disciplina como a arte de ensinar tudo e a todos. Dentre alguns princípios para o ensino, Comênios cita que o aluno aprende através dos seus sentidos, como a visão, o tato. Também que o aluno deve aplicar o conteúdo ao seu dia a dia, às suas vivências. Na sequência, explicar os princípios gerais e somente depois os detalhes, e continuar o conteúdo só após a compreensão total do aluno. Para Pestalozzi, acreditava que a metodologia da didática encontra-se em princípio e não em regras, dando atenção ao desenvolvimento harmonioso do aluno, que a educação era um agente natural transformador da sociedade. Herbert via a educação como uma ciência, e a ação pedagógica se orientava por 3 procedimentos: o governo, a instrução e a disciplina. O governo é a forma de controle da agitação da criança, inicialmente exercidos pelos pais e pelos mestres, com a finalidade de submeter a criança às regras do mundo adulto e viabilizar o início da instrução, que pressupõe o desenvolvimento dos interesses, determinando quais ideias e experiências que receberão atenção por parte do indivíduo. Também é conveniente que sejam estimulados esses múltiplos interesses. A disciplina seria responsável por manter firme a vontade educada no caminho e propósito da virtude, supondo autodeterminação, que é uma característica do amadurecimento moral e levando para a formação do caráter que está sendo proposto. No século XVII, a classe burguesa atuava como classe revolucionária. Em virtude disso, as didáticas anteriores já não eram mais adequadas ao momento. Sendo assim, Rousseau propôs um modelo de educação individual, visando recuperar a verdadeira natureza boa do homem. Sua grande obra foi um romance pedagógico sobre a educação de um jovem órfão, nobre e rico, titulado Emílio, ou Da Educação. Fiel ao seu princípio que o homem nasce naturalmente bom, Rousseau estima que é preciso partir dos instintos naturais da criança para desenvolvê-la. Para Rousseau, a educação deve resultar na assimilação de tudo que o indivíduo não tem ao nascer, mas necessita quando adulto, de forma que o conhecimento de tais coisas seja adquirido respeitando o tempo natural do ser humano, sem acelerar ou frear a aprendizagem. Os conteúdos a serem estudados não devem ser impostos, mas o tutor deve criar situações para que o aluno tenha a possibilidade de descobri-los por conta. John Dewey viveu em uma época em que o ensino científico era restrito à classe burguesa, mas a classe operária já não se satisfazia mais com o raso nível de educação transmitido a ela. Os trabalhadores já visavam o ensino secundário e até mesmo as universidades. Em meio a esse contexto surgiu o movimento da Escola Nova, o qual destacou-se John Dewey. A proposta de Dewey era voltada ao cientificismo. Ele adotou o processo laboratorial, atividade, dados, hipóteses e experimentação,
Ele se apropriou de um método científico como estratégia para a sala de aula, um método didático, resultando numa escola-laboratório. Esse método também ficou conhecido como pragmatismo, uma vez que as ideias só têm importância desde que sirvam para solucionar problemas reais. Segundo ele, o aprendizado se dá quando compartilhamos experiência. Isso só é possível em um ambiente democrático, onde não haja barreiras para o intercâmbio de pensamentos. Por isso, a escola deve proporcionar práticas conjuntas e promover situações de cooperação, em vez de lidar com as crianças de forma isolada. Falando um pouco sobre a didática do Brasil, então a gente tem o primeiro ensino, aplicado aqui, que foi o ensino jesuítico. Então, o que aconteceu? Primeiramente, eles chegaram ao Brasil, em 1549, com a missão de catequizar e educar os indígenas. Havia uma necessidade de comunicação entre os portugueses que estavam aqui e os indígenas, Então, eles ensinavam português para os indígenas e tupi-guarani para os portugueses. Os indígenas, então, além das letras, que seriam a língua portuguesa, eles ensinavam também sobre virtudes, que seria parte da religião, Então, para eles, a alma tinha 3 potenciais: entendimento, memória e vontade. Então, a partir daí, eles fundaram vários colégios no Brasil para a formação de alunos da elite e também para a formação de padres. Porém, somente os ricos podiam ter acesso a esses colégios, porque como era a elite quem patrocinava, então eles atendiam a esse interesse. O método de ensino que eles mais aplicaram nessa época foi o Ratio Studiorum. Eles ensinavam principalmente letras, latim e retórica, só que esse método ele era muito rígido, então eles controlavam muito o comportamento desses alunos em sala de aula, e só que de forma que o ensino era muito verbal e memorístico, ou seja, eles precisavam repetir todos os dias os conteúdos e depois no sábado ainda eles faziam a revisão desse conteúdo, que se tornava um ensino bem tradicional. Porém, mais tarde aconteceu a expulsão dos jesuítas e logo depois teve então a chegada da família real. Então, esse padrão de educação que estava sendo formado aqui no Brasil, ele cessou. Então, os especialistas até consideram um retrocesso na educação nessa fase, porque o ensino ele continuou a ser elitista, então eles estavam mais preocupados com o ensino superior, e apesar de a família real ter oficializado o ensino público, somente mais tarde, na independência do Brasil, é que houveram algumas mudanças mais significativas. Por exemplo, o ensino gratuito para todos. Havia uma preocupação com a formação dos professores, então o Estado passou a ser responsável pelo ensino primário, secundário e magistério. E o que predominou nessa época, então, foi a pedagogia herbartiana e europeia, porém, só tinha acesso à população mais urbana à educação. O ensino rural já estava mais longe disso. A escola nova está dentro das tendências progressistas. Lembrando que alguns autores não dividem essas tendências, tratam as progressistas como a única, e há autores que dividem elas em duas, a renovada progressista e a renovada não diretiva. A escola nova foi uma renovação do ensino. O ensino, que era tradicional da época, que era um ensino totalmente mecânico, interação e participação, a valorização do aluno, foi um movimento de renovação do ensino. Essa forma de estudo surgiu no final do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. Dentro dessa temática da escola nova, John Dewey foi um dos principais representantes. Trouxe ideias e se juntou a outros participantes que se juntaram e juntos trouxeram ideias, como por exemplo no Brasil Anísio Teixeira também foi inspirado nas ideias de Dewey, fazendo essas questões da renovação do ensino, como o ensino renovado trazendo com que toda a educação fosse baseada na educação pela ação e educação pela instrução, como era o ensino tradicional. Eles advogam essa questão da educação pela ação através das experiências dos alunos, o aprender fazendo. Está relacionado a essa temática da escola nova. Valoriza-se as experiências e ações dos alunos. O aluno mais valorizado sendo da escola nova. O foco do ensino antes estava no professor, que era o detentor do conhecimento, e era nele que todo mundo deveria se basear e direcionar.
se o aluno anotasse e decorasse para colocar na prova, esse era o excelente aluno. Já a escola nova veio para quebrar isso, fazendo com que houvesse mais essa participação entre os próprios alunos. A escola nova veio acompanhando o próprio progresso, como na biologia e psicologia. Ela veio também no sentido de acompanhar e fazer com que a educação pudesse mudar e progredir junto com as demais áreas do conhecimento. Piaget, que está nas tendências progressistas, trouxe a ideia de acompanhar o aluno, respeitando as suas fases e estágios de desenvolvimento. Dentro dessa temática veio o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, onde 26 educadores, como também estava Anísio Teixeira, se reuniram e formularam um documento questionando a educação que havia na época e trazendo novas ideias para o ensino no Brasil. É um documento importante para compreender o que os educadores pedem, e há várias temáticas que eles separaram, como por exemplo a questão da escola única, que seria a escola para todos, junto também com a laicidade da educação e gratuidade. Eles optaram por essa renovação e apresentaram para a população e governo. Valorizaram as experiências e ideias que foram trazidas por John Dewey e Anísio Teixeira, inspirados por essas ideias que chegaram no Brasil por volta de 1920 e o manifesto do documento realizado em 1932. Paulo Freire, 1921 a 1997. É considerado um dos maiores nomes da educação no Brasil. Em 1943, ingressou na Faculdade de Ensino de Recife. Em 1944, casou-se com uma professora do primário, Elza Maia, que teve grande influência em sua escolha pela área da educação. Em 1955, Paulo Freire, inquieto com a educação de Recife, ajudou a fundar o Instituto Capibaribe, que focava além da educação na inserção do trabalho manual na rotina do estudante, como marcenaria e cultivo da horta, mostrando que toda pessoa pode se tornar ativa mesmo no ambiente em que vive. Em 1963, Paulo Freire e sua equipe realizaram uma experiência de alfabetização popular no Rio Grande do Norte, que resultou na alfabetização e politização de 300 cortadores de cana em apenas 40 horas. O método de alfabetização consistia na repetição das sílabas. Trabalho. O método Paulo Freire propõe e estimula a inserção do aluno letrado no contexto social e político, despertando a cidadania e a transformação literal. Primeiro ele procura a palavra e seus significados, como o trabalho para lavradores. Depois ele busca um significado social dos temas. Então substitui a visão mágica pela visão crítica, partindo pela transformação do contexto em que vive. Em 1980, um ano após a anistia, onde filiou-se ao PT e atuou como supervisor para o programa do partido para a alfabetização de adultos. Paulo Freire foi um homem corajoso por abordar em suas pedagogias de que a educação precisa despertar um processo de conscientização e autonomia nas pessoas, para que capacite o oprimido para livre e total interpretação da leitura e escrita, tornando um cidadão letrado e com opinião própria.